ouvindo essa música, fechando os nossos olhos, libertando o nosso espírito, a nossa alma, elevando o nosso pensamento, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade que aqui está e que faz todo esse trabalho maior, Senhor. Que possamos aqui aprendermos um pouquinho mais para o nosso dia a dia, para o nosso melhoramento, pois somos ainda tão pequenos, tão orgulhosos, de tão pouca fé, Senhor. Que a Adriana possa fazer a sua palestra, uma motivação para aqueles que precisam. Que ela possa falar aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos. Que a leitura da Betânia possa ser esclarecedora e que penetre não só nos nossos ouvidos físicos, mas na nossa alma, no nosso coração. Obrigada, Senhor, em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade maior que aqui está, damos por iniciado mais uma palestra doutrinária. Que assim seja. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após a sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem aos outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam, pois a cada existência terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer no número ilimitado de existências corporais, sem que nada afete a sua mútua afeição. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesses, realmente não são nada umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Começou o obsessor do... Alô? Opa. Até o final. Oi. Opa. Ah, foi. Você bota aqui, ele para, quer ver? Parou? Não, parou. Não. Oi, deu? Não deu. Vamos lá. Teimoso ele. É esse fio? É esse fio? Deixa
eu ver se dá para encaixar ele aqui. Será que daqui? Castigo, não posso mexer? Tá, então tá, né? Tá difícil. Acho melhor. Pode pegar? Tá ligado? Então, novamente, boa tarde a todos. Corta essa parte. Edita. Então, vamos lá. Para mais uma palestra, para mais uma conversa. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 2, o que é preciso para ser salvo, na parábola do bom samaritano, tem uma pequena introdução para que eu vou falar para vocês. Então, o doutor da lei, tendo se levantado, disse para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus que lhe respondeu: Que é que o que está escrito na lei? O que ledes nela? E ele respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhes, respondendo: Muito bem. Fazei isso e vivereis. É tão difícil ainda a gente escutar essas palavras, porque eu acho que a gente procura as coisas assim tão distante, tão difícil, às vezes, querendo achar uma resposta numa coisa que às vezes está tão próxima da gente e a gente não para e não percebe, não para pensar que são as coisas simples que a gente tem no nosso dia a dia é que vai levar a nossa evolução. Jesus falando isso, o que ele quis dizer? É que a gente precisa ter esse amor ao próximo. Mas a gente busca essa evolução, esse resgate, essa nossa angústia do dia a dia, a gente busca longe, a gente busca fora. E isso está muito próximo da gente. Na nossa casa, é a nossa família. É onde a gente tem as nossas desavenças, os nossos desafetos e os nossos afetos. E quando ele fala isso, que é amor ao próximo, como a nós mesmos, a gente também entra com outra palavrinha, que é a caridade, que a gente nunca percebe. A gente sempre quer fazer caridade para o próximo, para o outro, para o distante. E nunca a gente para pensar que é a nossa família que está precisando. Que se a gente veio nela, é porque é nela que a gente tem que resgatar. É nela que a gente tem que fazer para evoluir e para libertar muitas vezes outros espíritos também que vêm com a gente para poder evoluir. Que não são só os que fizeram alguma coisa para a gente, ou os que fizeram mal, não. Tem também os espíritos que têm a afinidade espiritual realmente, como na leitura diz. Que são aquelas pessoas, são um irmão, um tio, um amigo, que a gente olha, a gente tem afinidade, quer estar perto, quer estar junto, que alivia o nosso dia a dia, alivia a nossa caminhada. E a doutrina espírita nos mostra e nos explica com mais clareza a verdadeira necessidade disso, desse aprendizado, dessa nossa bagagem que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, para resgatar na nossa família tudo isso. E o que mais é explicável, o que mais completa tudo isso, são as reencarnações. É através desse exercício de reencarnação e reencarnar na família que a gente vai
subindo degrau por degrau, ajudando e pagando os débitos, recebendo de cada espírito que está com a gente. Quantas encarnações a gente já não perdeu? Por lá programar uma coisa e quando chegar aqui a gente não conseguir cumprir. Quantas vezes será que a gente já não teve que voltar novamente porque a gente prometeu alguma coisa, a gente estava devendo com alguém e a gente veio numa família para resgatar e a gente sucumbe, não faz. Porque está muito enraizado ainda na gente uma palavrinha que eu acho que é o que mais prejudica a toda a nossa evolução, que é o egoísmo e o orgulho. Porque como a gente está muito na gente, só olhando o nosso umbigo, não dando o braço a torcer, a gente não olha, a gente se vitimiza. Não olha o entorno, não olha a família. Não olha os amigos que muitas vezes vêm para nos ensinar e para a gente ensinar o que é o amor, o que é a caridade. É só o amor e a caridade, a paciência, que vai começar a diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Sem isso a gente não consegue. As nossas relações pendentes na família. Se a gente não for procurar nos próximos e na nossa família, no nosso núcleo familiar, como é que a gente vai aprender? Não tem como aprender. É assim que a gente vai substituindo o amor, o ódio, o orgulho, o egoísmo pelo amor e a caridade. Tem uma parte de uma psicografia que fala sobre a família. Eu vou ler ela para vocês entenderem um pouquinho. A família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma escola para a educação dos espíritos na busca pela felicidade. Por outro lado, a família na concepção espírita, antes de ser reunida de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. A reencarnação nos traz um entendimento que nos motiva ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais. Mas tudo isso, um grau de consciência precisa ser despertado. Eu acho que ainda a nossa grande batalha é realmente o orgulho e o egoísmo. É o que causa muitas vezes nas famílias, no meio de amigos, são as tragédias que muitas vezes a gente faz sem pensar, pelo orgulho de não dar o braço a torcer, por ver aquele sentimento de que poderia ter feito mais e não vou dar o braço a torcer, e a gente vai perdendo. A nossa consciência só começa a despertar com as razões lógicas que o Espiritismo nos traz, esse ensinamento. Porque tem situações que a gente não entende o porquê que na nossa família mesmo a gente não gosta de um irmão, não tem afinidade com o nosso pai, não tem afinidade com o nosso filho. Por que no meio da família existe antipatia, o ódio, o ciúme, a inveja entre familiares? A gente não para pensar na lógica que se a gente veio naquela família, nesse momento e com aquelas pessoas, é para resolver alguma coisa, é para resgatar alguma coisa. Que também ela explica as reencarnações e os nossos débitos e os nossos resgates. O que explica também são a traição, são as atrações entre pais e filhos, entre irmãos, os incestos, os abusos, o adultério. Só assim tem uma explicação lógica para isso. A doutrina espírita e a reencarnação nos dá isso, porque a gente hoje está
como pai, como filho, como irmão, mas em outra reencarnação, outra vida, a gente não era. Talvez a gente foi inimigo, talvez a gente foi marido que traiu, foi uma pessoa que cometeu um assassinato, e hoje eu vim resgatar isso. Só assim a gente precisa, e que dá o suporte, só a doutrina espírita nos dá esse entendimento, porque senão se torna uma coisa difícil, porque a gente não entende no nosso dia a dia o porquê. Por que a gente tem essas desavenças, o porquê que a gente tem essas implicâncias. Da mesma forma que explica as simpatias. Por que na família, ou mesmo com os amigos, a gente tem uma afinidade, muitas vezes, de chegar, conversar, contar? Muito mais fácil do que uma pessoa... Porque como na leitura diz, a gente tem as famílias espirituais, que quando a gente desencarna, a gente continua lá do outro lado. E a gente pode continuar encarnando, e eles não, a gente não, e eles sim, mas sempre vai haver um momento que a gente vai se encontrar. Porque são famílias, são laços espirituais. E tem uns que não, que só vieram, realmente, muitas vezes acontece, de um pai, de uma mãe não ter uma afinidade com o filho, mas tem que entender e analisar que esse filho pode ter vindo simplesmente pelo fato de ter uma gestação. Porque ele veio cumprir alguma coisa, mas talvez a pessoa, a mãe que deveria ter, não quis ter mais filhos. Ou abortou de alguma maneira, e ele veio dessa maneira. Então você não tem um laço de afinidade com ele. Mas você é uma peça importante na evolução daquele espírito. Você está fazendo parte de um resgate naquilo. A família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiáveis para reparação, graças à contingência reencarnatória. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, parecem campanhas de perseguições inconscientes, experimentando o peso do ônus da antipatia e da ansiosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, aguardando a paz futura. Então, isso que ocorre na nossa família são vários os espíritos que vêm com vários objetivos. E a gente só vai conseguir entender se a gente começar a parar e olhar para os problemas, às vezes, que a gente tem com um filho ou com o marido. Porque tudo começa, a família começa onde? No casal. Sempre tem que ter um casal para poder gerar os filhos. Hoje em dia, ainda mais, tem outras maneiras de relacionamento, são outros moldes de família, que são às vezes por 2 homens ou 2 mulheres, mas não deixam de ter a mesma responsabilidade, porque devam adotar, ou muitas vezes vêm de relacionamentos que já têm filhos. Aí até a responsabilidade, eu acho que se torna maior pelo fato de ambas as famílias que se juntaram terem seus filhos, terem seus pais, seus irmãos. Aí se torna ainda mais obrigatório para a gente reunir essas famílias e não separar, fazer o possível para resgatar o que tem que resgatar. Porque daí vai vir os filhos de coração que a gente fala nesses relacionamentos, que também mais à frente vocês vão ver que são às vezes resgates. De alguma forma, até a gente pode não ter dado valor a uma vida anterior, a família que a gente tinha, que era uma boa família, e daí a gente acaba num orfanato. A gente às vezes tem pena e tem
fica pensando, oh, como é triste, porque tem um monte de criança. Mas tudo são resgates. Então, cabe a nós entender também. Porque dessa maneira também a gente traz para o meio familiar esse tipo de filhos que são filhos do coração. E aí, a gente consegue também, testando nesse relacionamento, que é um relacionamento de homem e mulher, antes de ter os filhos, a gente tem que parar muito para pensar. Hoje em dia está muito fácil você casar. Você juntar as escovas, você ter um relacionamento. Mas na primeira briga que tem, o que acontece? Já se separam. Virou uma coisa banal. Virou uma coisa anormal uma pessoa que está 20 anos casado, 10 anos casado. Já está ficando difícil chegar aos 5 anos casado. Mas a gente não se dá conta da nossa responsabilidade, porque quando a gente se une, é porque algum motivo tem. Lá atrás, a gente não lembra. Mas os dois se comprometeram a vir formar uma família. Então, não é no primeiro obstáculo, não é na primeira... Porque a gente tem que pensar que na família, quando a gente está formando uma família, tem outras pessoas envolvidas, outras situações, outros exemplos que a gente tem que dar. Então, é muito difícil, a nossa responsabilidade é grande. Hoje em dia, está muito banalizado. A coisa da traição, o sexo fácil. E a gente está esquecendo que, mais uma vez, será mais uma encarnação perdida. E a gente tem essa oportunidade maravilhosa que é a nossa família. Da gente conseguir resgatar. Aí vocês vão dizer, mas é difícil acontecer isso, é difícil a gente lidar com isso. Mas se a gente fizer a nossa parte, se a gente compreender o outro, se a gente botar a nossa responsabilidade, não botar a culpa no outro, mas fazer a nossa parte, é meio caminho andado. Porque quando há uma separação, às vezes providencial, porque pode, naquela família, acontecer que o casal começa a prejudicar a evolução dos outros espíritos, o que eles fazem? Eles dão um tempo no que a gente prometeu. Olha o trabalho todo da espiritualidade para fazer isso. Dão um tempo naquela reencarnação ali, para que ambas as pessoas arrumem outros companheiros, para que na outra encarnação a gente volte novamente para cumprir o que a gente deixou. Então eu acho que assim, cada encarnação que a gente tem, eu acho que se a gente não quer voltar e quer realmente estar evoluindo e estar querendo se melhorar realmente, a gente tem que aproveitar cada oportunidade. E se é na família também que a gente consegue isso, vamos parar e olhar com mais carinho os que estão em torno. Ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância. Com os nossos pais, com os nossos avós, às vezes com um tio, com os filhos principalmente. E daí dessa união que a gente prometeu lá, a gente começa a ter os filhos. Agora muito menos, porque antes, na época da minha mãe, até quando ela era nova, ela teve 9 irmãos, o meu pai teve 6, e assim foi indo. E ela teve 4 filhos, daí hoje eu já tenho um só. Então é muito mais difícil de ter espíritos para reencarnar. Porque a gente esquece do que a gente prometeu também. Então, cada vez fica mais difícil de você resgatar e dos espíritos que estão lá também conseguir resgatar os seus débitos. Vim aqui fazer para conseguir evoluir. A gente, de certo modo, também está atrasando.
esses espíritos e estão criando mais débitos ainda. Os nossos filhos, necessidade de olhar para eles com mais carinho, nossos filhos do coração principalmente. Muitas vezes a gente adota uma criança e ela é difícil. Quantos já não devolveram? Pensa com esse espírito que já vem com uma carga emocional, de já ter sido abandonada por causa desse motivo, em alguma outra vida, para novamente ele vir e nessa ser abandonada. A gente não pensa quando a gente faz sem pensar. O quanto a gente está prejudicando essa criatura. Então, antes de a gente adotar, a gente tem que pensar. Porque não são pessoas, não são descartáveis. Os nossos parentes, os nossos amigos, eles não são objetos que você descarta quando você quer ou quando você não quer. É uma coisa muito séria. Talvez estava ali naquele filho do coração, naquela pessoa que você tinha que resgatar, que você ia conseguir até ter a tua encarnação, sabe? Não precisar voltar tão cedo, passar por um monte de coisa. Mas a gente não para pensar nisso. A educação dos nossos filhos, sendo eles adotivos ou não, é responsabilidade muito grande nossa. E é do casal. Muitas vezes a gente tem problema com os filhos e um fica jogando para o outro, a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é do professor, a responsabilidade é do avô, da avó. Não, a responsabilidade é nossa. Porque é com a nossa educação moral que a gente tem que dar desde que eles nasceram, já desde o nosso ventre, as mães que estão aqui. É com essa educação que eles vão se tornar espíritos e vão conseguir também cumprir com a missão que eles vieram aqui. Então é muito grande a responsabilidade. As dificuldades são grandes, são grandes. Mas a gente tem todo um conhecimento. Mesmo quem não tem conhecimento, se usasse uma coisinha que Jesus falou ali no início, que é você olhar para o outro com amor. Muitos de nós, às vezes, estuda e procura, sabe se melhorar, mas assim, querendo saber coisas. Às vezes, por que tal planeta entrando em conjunção com tal coisa, será que isso vai... Se a gente nem sabe ainda o que é o amor verdadeiro, a gente às vezes sai da nossa... Porque é uma muleta que a gente arruma, é difícil a gente se encarar. É difícil você olhar a responsabilidade que você tem. Às vezes a gente não sabe o que é o amor ao próximo. Que o próximo que a espiritualidade fala, que Jesus já falava, quem são os nossos próximos? É mais fácil a gente vir ajudar, fazer parte de um grupo, de uma casa espírita, ou mesmo de uma igreja, ou ir na casa do vizinho. É muito mais fácil a gente ajudar o outro do que a gente olhar dentro de casa e olhar para o nosso lado, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos pais, e ver que ali é que estão os próximos. É ali que a gente tem que testar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resignação. Porque o defeito do outro nada mais é do que a gente tem que aprender. É o que a gente precisa. Se tem uma pessoa lá que ela é implicante, que ela não tem paciência, ela só faz crítica, é isso que a gente tem que olhar e não criticar e não botar para fora e não tentar fugir da situação. Não, encarar, se é isso que tem. Às vezes a gente tem que cuidar dos nossos pais. Quantos de nós não temos os nossos pais, às vezes, já acamados? Um avô, um tio, e a gente tem que ter a tolerância e a paciência para cuidar, e a gente não tem.
A gente não para ver que isso dali, às vezes, é o nosso resgate. É ali que pega. É ali que a gente vai ter que ter a paciência. Não é fácil, às vezes a gente está cansado, mas é ali que, se você conseguir superar aquilo ali, você vai estar libertando a pessoa e se libertando. Assim também são com os nossos filhos. Os problemas que eles têm. Muitas vezes a gente finge, até percebe, mas é melhor fingir que eu não estou vendo que ele está com um problema. Que eu não estou vendo que ele está tendo uma conduta diferente. Que eu não estou vendo que ele pode estar usando droga, ou que ele pode estar fazendo alguma coisa errada. Eu não estou analisando, porque eu não estou olhando para ele como se fosse o meu próximo. Porque eu me separei, porque daí o pai ou a mãe não cuidou, e daí fica aquele espírito que é nossa responsabilidade ali. Porque se olharmos, quem deu a educação desde o começo? Quem deveria ter ficado perto e próximo com a responsabilidade? Somos nós. Então a gente não tem que... Porque às vezes vão vir espíritos difíceis, sim, vão. Porque talvez a gente fez uma coisa muito séria para eles. Mas se eles vieram na nossa família, se eles vieram como os nossos filhos, é porque a gente é que tem que... A gente é que tem que ter a paciência de ir lá e começar. Nunca é tarde demais. Mas agora ele já é adolescente ou ele já é adulto. Não, nunca é tarde demais. Sempre a gente tem a chance. A gente tem a chance até de reencarnar novamente para poder fazer. Então não precisamos esperar isso. Muitas vezes também a gente perde a oportunidade de lidar. Às vezes tem mães que eu vejo, tem pais também que ficam revoltados quando recebem um filho com limitação, seja ela física ou seja ela mental. Às vezes se culpam, será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Mas não param para perguntar, não o porquê, e sim para quê. O que esse espírito veio me ensinar? O que eu tenho que aprender? O que eu fiz? Ou o que ele me fez, mas que eu tenho que agora cuidar dele? Porque foi uma escolha dele. A gestação foi minha, foi eu que programei, eu aceitei. Mas a condição de vir do jeito que ele veio foi dele. A escolha dele é uma maneira dele ter como resgatar. Para poder evoluir, para poder melhorar. Então, cabe a nós, na nossa família, quando tem um espírito assim, agradecer, porque é uma grande oportunidade. É uma oportunidade para o pai, para a mãe, para todos os familiares, e principalmente para aquele espírito que, se ele veio nessa condição é porque ele fez alguma coisa séria também. E veio resgatar. Eu sempre digo que Deus nunca dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Nunca. Se o teu problema é grande, é porque a tua condição de lidar com ele também é bem grande. A gente nunca ganha um fardo maior. E às vezes, nesses casos assim de família, de espíritos que vêm, de filhos com problemas, às vezes de pai, de relacionamento, isso vem tudo porque a gente consegue lidar. Porque a gente consegue ultrapassar tudo isso. Para a gente aproveitar essa encarnação. Porque tudo é resgate, certo? Se a gente vem, mas também tem no meio da família, não é só espíritos que fizeram alguma coisa porque a gente fez alguma coisa. Não. Às vezes são famílias que são estruturadas, são famílias espirituais, que já têm os laços espirituais, que vieram para quê? Para alguns espíritos que precisam a evolução deles fazerem parte, para a gente conduzir. Porque a gente só cresce e cresce melhor quando a gente leva todos que estão à nossa volta junto. É assim que acontece, é assim que a gente vai evoluindo.
quando a gente consegue trazer todos que estão à nossa volta junto com a gente. Então, quando acontecem essas situações, é para a gente parar e pensar e analisar. Quando a gente tem um problema, seja ele na família, no trabalho, porque esses espíritos que vêm para resgatar, não vêm só na família, só no núcleo familiar. Às vezes eles não conseguem vir. Mas eles vão vir em forma de quê? De um amigo de trabalho, de um vizinho. Às vezes tem casais que não têm filhos, daí vocês devem estar se perguntando, e aí? Como é que faz? O que eu vou resgatar? Mas o que esse casal, o que essas pessoas, esses espíritos estão fazendo? Muitas vezes estão ajudando um sobrinho, são professores, estão numa instituição de caridade, cuidam de um orfanato, dão apoio. Isso também é um resgate, isso também faz parte da nossa evolução, isso também tem como forma de espíritos que poderiam ter vindo na nossa família, mas não tiveram condições por algum motivo, às vezes até da gente, ou que não foi permitido mais, porque quando eles vieram, eles não aproveitaram todo o ensinamento que tinha, não aproveitaram a bondade dos pais que tinham. Aí eles vêm dessa forma também. E para isso, o que a gente precisa fazer? É a gente ter mais tolerância, como eu falei. É a gente olhar com mais carinho para os nossos familiares. Olhar com mais atenção, com mais tolerância, com mais paciência. É olhar mais o nosso filho, que às vezes está lá com um problema, a gente não sabe lidar. É olhar os nossos pais, que às vezes estão lá também. Os nossos avós, que tem um parente mais distante, um tio, um primo. É olhar nesse núcleo da família, primeiro, antes de procurar fazer alguma coisa fora. Porque às vezes também temos espíritos que são amigos, que a gente veio simplesmente para auxiliá-los. Então, todas as situações a gente tem no âmbito da família. Mas tudo isso, tudo que se apresenta perante a gente, é o que a gente tem que se melhorar. Não vamos apontar o defeito no outro, não vamos nos colocar como vítimas às vezes, que normalmente é mais fácil. Não, eu estou passando por isso porque quem está me devendo é o fulano. Não, vamos primeiro colocar como nós estivéssemos devendo para todo mundo. É mais fácil. Não se colocando no lugar de vítima. Não. Porque daí também é muito cômodo. A gente não sempre vai botar a culpa no outro. Mas é se colocar no lugar de que, se eu estou passando por isso, algo eu tenho que aprender. E se eu tenho que aprender algo, que seja da melhor maneira. Talvez eu tenha feito alguma coisa a algum dos familiares, dos meus amigos. Então, eu vou procurar fazer por merecer, fazer a minha parte. Porque eu fazendo a minha parte, eu vou me isentando e vou ganhando degraus na minha evolução. Se o outro não quer, a gente não pode influenciar. A gente pode auxiliar e ajudar. É para isso que todos viemos no mesmo. Só que se um se desvirtua, se não foi culpa nossa, não cabe mais a nós, porque cada um aqui tem seu livre-arbítrio. Cada um aqui tem a sua escolha, direito de escolha. E a gente tem essa oportunidade de resgatar aqui a nossa família, então que façamos o nosso melhor, que olhamos para o lado, que olhamos para cada um que está precisando, antes, às vezes, de buscar motivos e coisas por situações que a gente está passando. Por uma doença que está vindo, às vezes, para a gente acordar que tem gente precisando mais do nosso lado do que a gente. Muitas vezes a gente, para se vitimizar para a própria família, a gente cria doenças, cria situações, cria empecilhos. Isso também vai atrasando. A gente tem que sempre se colocar nesse lugar. E a gente tem o conhecimento aqui, conhecimento das pessoas, saber lidar com cada um. Muitos aqui
não conhece, mas a gente tem um livro, Arqueologia, a gente sabe que cada um tem uma personalidade, acaba se tornando até mais fácil o nosso convívio e a nossa compreensão para cada um deles. Se um age assim, o outro age assim, se um é mais emotivo, se o outro pensa mais, se o outro é mais ativo, a gente tem a obrigação de compreender e levar para o nosso dia a dia essa compreensão. E esse amor ao próximo que Jesus quer falar, que Jesus fala, que fora da caridade não há salvação. Porque a gente só quer evoluir para estar lá do outro lado, não precisar mais encarnar. Mas enquanto que a gente não traz todo mundo, todas as pessoas que a gente tem, que está devendo com a gente para evoluir junto, a gente não vai sair do lugar. Tem uma psicografia aqui, que é de um livro, Amor, a Vida em Família, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Em casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrotada moral. Hoje, guardamos-nos na condição do perante desafio que nos pede sacrifícios incessantes. Ontem, abandonamos o jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos de voltar por filha incompreensível, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho, a vaidade, no peito de um irmão que nos seguia, os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando algo ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstias irreversíveis, tutelando-lhes a causa, custas de lágrimas, o trabalho do reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexplicente, a míngua de todo o auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-nos a nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infadível da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito, apunhalando-os a ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando o fardo de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e felicidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre o fazer o melhor para as pessoas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelo que te perseguem, sorri para os que te ferem. Desculpa a todos os que te injuriam. A humildade é a chave de vossa libertação. Sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta da sua casa. Então, que podemos compreender um pouquinho mais e levar para a nossa família, para a nossa casa, no mínimo a consciência de que se estamos onde estamos é porque é para estar ali. Cada um está onde merece, tem o filho que merece, mora onde merece, tem a condição financeira que merece nesse momento. Então podemos passar essa semana analisando e refletindo e olhando mais ao nosso próximo, à nossa família como um resgate, mas principalmente como um próximo que a gente tem que amar. Boa noite. Vamos então acompanhar a oração final e nos prepararmos para a fluidoterapia. Pai maior, espiritualidade boa e amiga, que possam os nossos anjos de guarda, os espíritos protetores,
os nossos familiares desencarnados, espíritos afins, que eles possam nos auxiliar, tocando-nos o coração, a mente, essa semana, por uma reflexão, e que possamos a cada situação olharmos mais para dentro de nós, o que possamos fazer para ajudar, para compreender, para amar um pouco mais a cada irmão que se apresenta no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Obrigado por sempre nos mostrar o caminho, por sempre ser grato e sempre ser Pai, nos ajudando, nos auxiliando e nos orientando. Obrigado a toda a espiritualidade, a irmã Lúcia e a tantos outros dessa casa. Que assim seja.